Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Glória a Deus. Verso 18: porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. Amém? Graças a Deus. Por essa palavra, você entende o imenso amor de Deus. As pessoas se julgam, né? Querem se julgar merecedoras, né? Merecedoras de receber a graça de Deus, as bênçãos de Deus. Então, como ninguém consegue cumprir a lei, como está escrito, né? Porque o próprio Deus encerrou tudo, todos em pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, para quem está reservado as promessas de Deus? Para aquele que crê. É por crer que Jesus é o Filho de Deus, né? Por crer nas palavras de Deus, por crer em Deus, é que nós temos a graça de Deus para sermos abençoados. Agora, a lei se tornou, né? Ele diz aqui, a lei então, e porventura a lei é contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Quer dizer, a lei não é contrária, mas pela lei você tem consciência do que seja a transgressão, do que seja o pecado. E ele diz, né? Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a lei não pode dar vida. O que dá vida é Jesus. Porque nós todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos morreram, destituídos estão da glória de Deus, né? Então, os nossos méritos próprios, a nossa justiça, fala que a nossa justiça é como trapo imundos diante de Deus, a justiça própria. Então, aqui nós vemos, né, que Jesus, então, sendo todos pecadores, todos transgressores, estavam separados de Deus, sem Deus no mundo, né? Havia um muro de separação, uma inimizade entre o homem e Deus, mas aí veio Jesus, né? Que, dizendo aqui, né, nessa palavra, Cristo nos resgatou da maldição da lei, né? E ele, falando ainda sobre a lei, ele diz aqui: olha, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, você quer cumprir a lei, né? Então você vai viver pela lei, né? E a lei não tem a graça, a lei tem juízo, né? Então, o que Jesus fez? Ele
Ele nos resgatou da maldição da lei, da maldição. Todos nós estávamos sob maldição. Todos aqueles sem Jesus estão sob maldição. E Ele próprio, em nosso lugar se fez maldito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Ele se fez maldito. Ele trouxe toda a condenação para Ele, toda a transgressão, e Ele, com isso, Ele pagou o título da dívida que era contra nós. Então todos nós pecamos, mas Ele veio, Ele pagou o preço, a dívida que era contra nós. Então tem a ideia errada de que as pessoas ficam sob julgo e sob consciência de pecado. Eu sou um pecador. Olha, confessa e deixa. Nós temos advogado junto ao Pai, tá? Mas entre na graça de Deus, reconheça os méritos de Jesus, reconheça a graça de Deus sobre nós, reconheça o amor de Deus sobre nós. Então nós não merecemos, e nem somos perfeitos, mas nós temos advogado. Nós temos um advogado que é capaz de se condoer das nossas fraquezas. E ele diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então nós temos o advogado, que é o advogado dos advogados, e por ele veio a graça. Graça é algo que não custa nada, não tem custo algum. E as pessoas custam a admitir isso. Por quê? Porque tudo que você vê nesse mundo, você tem que retribuir, você tem que pagar, Então a ideia humana é de não receber de graça. Quando as pessoas muitas vezes recebem presentes, elas ficam até encabuladas. Depois elas querem dar outro presente para quem lhes deu o presente, para haver uma recompensa. Mas aqui não, Ele se deu de graça, Ele deu por graça, Ele se deu por amor. Então, o que Ele veio fazer com a lei? Ele removeu a maldição. Se nós vamos ver, aquele que vive sob a lei e quer cumprir a lei, ele fica debaixo de maldição, porque se nós, ainda que seja um preceito mínimo, se nós transgredimos o preceito mínimo, nós nos fazemos culpados de toda a lei, Então a lei é incapaz de dar vida, mas Jesus veio dar vida a nós, e veio dar o Espírito Santo. Então, se você vai aqui em Deuteronômio, que fala das bênçãos e da maldição, nós podemos declarar as bênçãos sobre a nossa vida. E maldito todo aquele que for pendurado na madeira. Então Jesus veio e pegou a maldição e trouxe para Ele, carregou sobre Ele as nossas transgressões, os nossos pecados, os nossos fardos, e Ele levou para Ele toda a maldição e nos trouxe a bênção. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestes. Então nós já fomos abençoados. Agora, para conquistar estas bênçãos, para trazer à existência essas bênçãos, para trazer para o mundo natural, porque ela está no mundo espiritual, para trazer para o mundo natural, nós havemos de reconhecer os méritos de Jesus. Pelos méritos de Jesus, você traz à existência as promessas de Deus na tua vida, confiando que Ele assim fez, sabendo com certeza que Ele assim procedeu, que Ele pagou o título da dívida que era contra nós. Então, ele diz: todo aquele que for pendurado na madeira é maldito. Então Ele se fez maldito em nosso lugar. Então você não pode dizer que você é um amaldiçoado. Não, você é um abençoado. Agora, a questão de trazer à existência
né, para o mundo, elas já existem, as bênçãos já existem, mas para trazer para o mundo natural, nós havemos de crer na graça de Jesus, no favor de Deus, no amor de Deus, e saber que Deus nos ama, com amor que excede todo entendimento, e não olhou mais para os nossos pecados. Ele pegou os nossos pecados, nós estamos no mar do esquecimento, deles não se lembra mais. Então, quando, né, assim fazemos, aceitando a Jesus, ele pega os nossos pecados, nós estamos no mar do esquecimento, e Ele nos dá uma nova vida, uma nova oportunidade, escreve nas tábuas do nosso coração as suas leis, e Ele nos dá o Espírito Santo para nos lembrar e fazer lembrar de tudo que nos ensinou, e para ir nos corrigindo e nos direcionando no caminho de Deus. Amém. Conforme Deus quer que nós vivamos, conforme Deus, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Qual as bênçãos, né? Ele fala: eu vou abençoar, eu te abençoo, né? Eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Então, pela fé, nós somos filhos também de Abraão, somos filhos de Deus, filhos de Abraão pela fé. É por fé, nós cremos, todos nós pecamos, né? Pecamos, mas como nós temos advogado junto ao Pai, e nós confessamos junto a Ele, nós não vivemos mais segundo o jugo do pecado. O pecado não terá domínio sobre nós, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E diz aqui que, porque, né, fala da herança, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão, né? Está no verso 18, né? Ele fez as promessas, e como o que custou, né? O que custou essas promessas? Promessa pela graça, né? Então foi pela promessa que Deus a concedeu a Abraão. Ele prometeu. Então Deus, Ele garante a sua palavra, Ele vela pelo cumprimento da sua palavra, e nada e ninguém pode revogar a palavra de Deus. Fala o Senhor, cabe-se toda a terra. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente que é Jesus, né? As promessas se cumprem através de Jesus, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, né? Então, as bênçãos de Deus, né? Ele diz aqui no capítulo 28 do livro de Deuteronômio: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, aqui ainda está sob a lei, né? Quer dizer, você cumpre para você receber, né? Você paga para você obter, né? Então, o que acontece atualmente? Jesus veio e pagou esse preço. Jesus pagou esse título da dívida para nos abençoar. Nós somos abençoados por causa de Jesus. Os méritos são dele. Quer dizer, nós esforçamos para viver a vida que Deus quer, né? Não resta a menor dúvida. Mas antes de Jesus, nós éramos o quê? Nós éramos transgressores, nós éramos inimigos de Jesus. Mas através da obra redentora de Jesus, da graça de Jesus, nós passamos a ser destinatários das promessas de bênçãos de Deus. Mas o que acontece, né? Como as pessoas querem pagar por tudo que recebem, elas continuam ainda querendo pagar, querendo fazer jus, né? Não, é pela graça, é pela fé nas promessas, é pela fé na palavra de Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje ordeno. E ele diz: se você tropeçar no mínimo que for, você já tropeçou em todos,
né? Agora, pela promessa, né? Jesus, o descendente de Abraão, Jesus veio e falou: eu pago essa dívida, eu pago essa maldição, eu me faço maldito por eles, para que eles sejam abençoados, para que eles entrem no tabernáculo santo, para que eles tenham vida e a tenham em abundância. Então, as pessoas se julgam como? Se está fazendo tudo certo, ela, pela consciência dela, pela cabeça dela, achando que está fazendo certo, né? Aí ela acha que ela é merecedora, né? Não, eu sou santo, eu sou mais santo, eu faço isso, eu faço aquilo, igual o sacerdote lá do judaísmo, né? Eu dou o dízimo da hortelã, do cominho, das coisas menores, eu jejuo 2 vezes por semana, né? Aí eles se achando merecedor, eles se achavam merecedor, porque achavam que cumpria a lei, mas todos tropeçaram, todos foram encerrados em pecados. Para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado, não o nosso, mas o dele seja glorificado. Então nós vamos reconhecer a bondade de Deus, o amor de Deus e a fidelidade de Deus que fez a promessa. Então nós temos salvação, nós temos libertação, nós temos cura, nós temos prosperidade, né? Prosperidade é diferente de riqueza, porque quando fala nisso, né, o diabo quer acusar, mas o problema é que o ímpio não conhece a prosperidade que vem de Deus, porque tudo nele está voltado para o amor ao dinheiro. Ele ama o dinheiro. Entre Deus e o dinheiro e as coisas, ele vai ficar com as coisas, né? Como aqui tem um exemplo de Jó, que perdeu tudo, mas não negou a Deus, né? Então não é algo de barganha, é algo que você sabe que você é destinatário, não é por méritos, é por direito. Esse direito foi conquistado na cruz por Jesus, por nós. O que é a diferença entre o direito, né, e o merecer? O merecer você tem que pagar. Agora, o direito é diferente. Se você tem um pai que é rico, que tem muitos bens, ao falecer, quer dizer, você não contribuiu com nada para que ele obtivesse aquelas coisas, mas você tem o direito da herança. É isso que diz aqui: nós temos direito à herança dos santos, de nós andamos de fé em fé, por direito. Então, né? Mas aí vem a acusação, né? Mas olha a vida dele, olha o passado dele. Você já está cravado na cruz, né? Eu já estava cravado na cruz. A minha questão é com Jesus. Jesus me comprou, Jesus é o herdeiro, ele é dono de tudo. Mas o que é do meu pai é meu, né? Ele é o primogênito, mas nós somos os filhos adotivos e não tomo. Então nós temos os direitos de ser abençoado. Abençoado é direito, não é mérito. Se você quiser pagar, você não vai conseguir pagar. Se você quiser cumprir a lei para ter esse direito, você não vai conseguir. Mas se você olhar para Jesus, olhar para a graça de Deus sobre a tua vida, você fala: eu tenho direito, né? Você pode dizer ao diabo: eu tenho o direito de ser abençoado, eu tenho o direito, né? Isso não provém dos meus méritos, mas dos méritos de Jesus conquistado na cruz. Ele foi pendurado no madeiro, ele se fez maldito para que eu fosse abençoado, para que eu fosse agraciado com a promessa, com a herança de Deus sobre a minha vida, porque eu creio, né? Então ele disse, né, que hoje te ordeno: o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra.
né? É direito seu ser exaltado sobre todas as nações da terra. Aonde você pisar, o Senhor entrega a você, né? Então, é questão de direito. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então, ouça a voz de Deus, a palavra de Deus, né, que já te abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestes e que fez a promessa. E aquele que fez a promessa, ele é fiel e é poderoso para cumprir. E ele diz que não vai cair nem lá e nem no tio da lei até que tudo se cumpra. Então nós temos o direito de ser abençoado, né? Você não pagou nada, não custou nada, né? E ele não quer nem sacrifício, né? Porque ninguém pode fazer sacrifício maior ou melhor do que Jesus. Então não fica arrumando encargos para si, não queira, né? Começou no espírito, querendo terminar na carne, na lei, né? A lei fez todos malditos, mas Jesus me fez bendito, Jesus te fez bendito. Então você tem o direito de ter as orações respondidas, de ter as provisões de Deus, de ser em tudo abençoado, de ser ungido de Deus e de ter salvação, libertação, cura, transformação do seu caráter, da sua vida, né? E ele diz aqui, virão as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. Meu Deus, enquanto o ímpio corre atrás da bênção, Deus está falando com a igreja que as bênçãos correm atrás daqueles que creem pela fé nas promessas de Deus. Nós somos destinatários da promessa de Deus. Olha que coisa, né? As bênçãos correm atrás de você, né? Mas tem que saber dessas coisas. Não queira pagar, não queira fazer barganha com Deus, não queira se julgar merecedor, mas olhe para Jesus. Ali para Jesus, ele pagou o título. Como que é isso? É como se estivesse devendo no banco, né? Devendo 1 milhão no banco, eu não posso pagar. Aí Jesus vai lá e paga, né? Põe o cheque dele, você não paga a dívida dele, então está pago, está quitado, você é bendito, você passou a ser bendito, a graça te alcançou, o pagamento foi feito e ninguém pode fazer maior, ninguém pode fazer melhor, e ele com isso te comprou, você é propriedade dele, e aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com ele. Então, quem vai ser salvo? Vão ser os arrependidos que vão ser salvos, porque nós nos arrependemos dos pecados, nós reconhecemos a nossa condição de não poder cumprir a totalidade da lei, mas nós temos a fé na graça que Jesus deu a nós, né? Derramou sobre nós. E ele prossegue, então as bênçãos correm atrás de você. Passe a esperar, tenha a expectativa de que as bênçãos te alcançam, de que as bênçãos de Deus, né, correm atrás de você. Não fica olhando limitações, não fica olhando dificuldades, nem circunstâncias. As bênçãos correm atrás de nós, as bênçãos nos alcançam. Isso é promessa, e promessa que não se cumpre não é promessa. Então você reivindica: eu creio, Senhor, obrigado. Por que louvamos a Deus? Porque Ele nos deu de graça a nossa vida, a salvação, a libertação, a cura, a transformação. Ele nos abençoou com toda a sorte de Deus nas regiões celestiais. Nós somos abençoados, né? Isaac colocou as mãos sobre Jacó, e Jacó fraudulentamente conseguiu a bênção de Jacó, a bênção proferida por seu pai, por Isaac, e chega Esaú atrasado, né? E quer a bênção. Eu falei assim: seu irmão veio na frente, você dormiu no ponto, você não creu o suficiente para se apressar, né? Mas o seu irmão veio.
Eu abençoei Jacó e ele está abençoado. Você foi abençoado por Deus, você é abençoado por Deus, né? Ele já te abençoou e não há quem possa tirar estas bênçãos, porque elas foram liberadas daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e aquele que não falha em sua promessa e que a sua palavra se cumpre. Os montes se transformam, se mudam de lugar, mas a palavra de Deus permanece firme para sempre. Sabendo dessas coisas, nós agradecemos mais a Deus, nós somos mais gratos a Deus, nós nos consagramos mais a Deus, nós louvamos mais a Deus de todo o coração, nós bendizemos a Deus, de todo o coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Quando a Arca da Aliança veio, Davi tirou seu manto real e dançou junto com o povo, né? Fala a plebe, né? Tinha cheio de povo ali, dançou, né? Com os menores, né? Segundo a mente da mulher dele que estava lá da janela vendo, e censurou a Davi louvando, dançando, adorando a Deus, censurou essas coisas. Mas aí quando Davi chega, né, terminado aquilo, ele chega aonde ela estava e ela censura ele, ela critica ele, fala assim: olha, por acaso eu não louvaria o Senhor, eu não adoraria o meu Senhor, que tirou tudo do seu pai e deu a mim? Olha bem, né? Davi reconhecendo aí, sendo destinatário da graça de Deus, né? Da promessa de Deus. Você é destinatário dessa promessa, eu sou destinatário dessa promessa, e Deus já nos abençoou e não há quem possa tirar, não há quem possa atrapalhar estas coisas, né? Virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos, serás abençoado na cidade e bendito no campo, bendito o teu fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e das crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Aleluia! E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor abrirá o teu bom tesouro do céu para dar à terra chuva no tempo próprio e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Amém. Graças a Deus. Então, creia na promessa de Deus. É simples, né? É tão simples isso, mas as pessoas querem pagar, elas querem fazer mais do que Jesus fez, né? O sacrifício, quem pode, né? Assim, pode ser que alguém, né, se anime a dar a vida por seus amigos, mas Jesus deu também por seus inimigos. Todos nós éramos inimigos da cruz, inimigos de Jesus, e ele se deu, ele pagou. Ele falou assim: eu compro eles, eu pego toda a maldição deles para mim, e eu pago elas, eu anulo elas, eu cancelo elas, e eu os abençoo, e eles estão abençoados, e não há quem possa dizer o contrário. E nós calamos a boca do inimigo. Você não pode nos amaldiçoar, porque nós já fomos abençoados, você já foi abençoado. Agora, para trazer ao mundo natural essas bênçãos espirituais, nós precisamos usar a fé. Primeiro você crê, mas crer apenas não é suficiente.
Olha lá, crer não apenas não é suficiente, é quando você diz, é quando você proclama, é quando você fala, é quando você anuncia: eu sou uma bênção, eu sou abençoado no campo, abençoado na cidade, eu sou uma bênção, as bênçãos correm atrás de mim e me alcançam. Você vai liberando a palavra e os anjos vão executando, porque são palavras de Deus. Então, crer apenas não funciona, nós precisamos proclamar. Os outros dizem confessar as palavras de Deus, falar conforme Deus. Se você disser a este monte, sai daqui, planta-te no mar, e não duvidar do seu coração, isso será feito. Nós não duvidamos porque temos a palavra de Deus escrita nas tábuas do nosso coração. É sobre a palavra de Deus. Então nós declaramos a bênção, nós declaramos a bênção, nós declaramos vitória sobre a nossa vida, nós declaramos que onde que nós colocamos as mãos, nós somos bem-sucedidos. Onde nós colocarmos os pés, o Senhor entrega a nós. E que todas as nações nos chamarão, verão que somos benditos, e todos que se nos opuserem, o Senhor dará conta deles, dará cabo deles, porque as portas do inferno não prevalecerão enquanto a igreja do Senhor. Ninguém prevalece contra Deus. E olha que Deus tem uma promessa assim: não toqueis nos meus ungidos, não toqueis nos meus ungidos. E eu falei assim: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Olha, e que Deus nos guarda como a menina dos olhos. Quanta gente com medo de tanta coisa, quanta cristão com medo disso e de aquilo, mas proclama as virtudes de Deus, proclama as promessas de Deus, porque você estará confirmando na terra o que já foi feito no céu. Você está trazendo à existência no mundo natural o que já existe e já foi liberado no mundo espiritual para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Seja você uma bênção em nome de Jesus. Seja você uma bênção. Haja luz sobre a tua vida, haja entendimento sobre a tua vida. Levante sobre os seus pés e glorifique a Deus. Saiba mais e mais da graça de Deus sobre a tua vida, do amor de Deus sobre a tua vida, da obra redentora de Jesus Cristo sobre a tua vida. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, e proclame para a tua vida, para o teu povo, as promessas de Deus. Fale conforme Deus, traga à existência as promessas de Deus sobre a tua vida. Haja luz, paz, cura, saúde, prosperidade, em nome de Jesus. Amém.